Anteriormente, a gente aprendeu sobre a equação reduzida da circunferência. Agora nós vamos falar aqui sobre a equação geral da circunferência. Como que a gente obtém ela? Anteriormente, a gente viu que a equação reduzida de uma circunferência é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Xc e yc são as coordenadas do centro da circunferência e r é a medida do nosso raio. Como que a gente obtém a equação geral? A gente simplesmente vai expandir esses quadrados aqui, ó. A gente vai usar os produtos notáveis, então. Aqui a gente vai ter o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, menos x vezes xc, mais o quadrado do segundo termo, que é o xc ao quadrado. A mesma coisa do lado de cá. A gente vai ter y ao quadrado, menos duas vezes y por yc, mais yc ao quadrado. Então, a gente vai chegar nessa expressão aqui. O que a gente pode fazer a partir dela, então? Vamos agrupar os termos que estão ao quadrado, depois os termos que só tem x com potência 1, e depois vamos agrupar o que é só número, vamos dizer assim, que são os valores dados aqui do problema. Então, agrupando aqui, ó, x ao quadrado, depois mais y ao quadrado. O que a gente tem depois? Menos 2x vezes xc, menos 2y vezes yc, e depois xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, e aí o r ao quadrado que está desse lado aqui, a gente passa ele para o lado de cá negativo, e agrupa esses três termos aqui. Ah, mas por que o xc ao quadrado está aqui e o yc ao quadrado está aqui? Vamos lembrar que o xc e o yc, no nosso problema, são as coordenadas do raio. É um ponto fixo. Então, nesse caso aqui, a gente está falando que é um número específico. O x e o y, sem esse índicezinho c, eles estão fazendo referência, vamos dizer assim, que são variáveis, porque eles fazem referência a qualquer número, qualquer ponto que esteja em cima da circunferência. Então, ele não especifica ninguém. Então, nesse caso, x e y sem o índicezinho são variáveis e os termos aqui que tem o índicezinho c são constantes. E o r, como ele também é uma medida fixa, ele é constante. Então, a gente agrupou desse lado aqui os termos variáveis ao quadrado, os termos que têm variável que não são ao quadrado, e agrupou aqui só os termos que são constantes. E, em geral, quando a gente fala de equação geral, seja de reta, de circunferência ou de outras coisas, normalmente essas equações elas terminam aqui igual a zero. Então, por isso que a gente pegou esse r ao quadrado e jogou para o lado de cá. E isso aqui é o que a gente chama de equação geral da circunferência. Então, como que a gente obteve ela? Simplesmente fazendo o desenvolvimento desses quadrados aqui. Vamos ver os exemplos para poder ficar mais claro isso. A circunferência tem centro em menos 1 e 3 e raio 4. Qual vai ser a equação reduzida dela? Então, x menos o xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. Então, x menos menos 1. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado e y menos 3 ao quadrado. Então, x mais 1 ao quadrado, porque tem um menos da forma com o menos do número, então fica positivo. E y menos 3 ao quadrado igual a 16. De onde vem o 16? 4 ao quadrado. Para achar a equação geral, vamos desenvolver esse. Desenvolvendo então esses termos, ó, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x quadrado mais 2x mais 1. Do lado de cá agora, ó, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, y quadrado menos 6y mais 9, que vai ser o 3 ao quadrado, igual a 16. Então, pega o 16 e joga para o lado de cá. Vamos agrupar os termos ao quadrado, os termos sem quadrado e o que é só número. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, 2x ao quadrado menos 6y. E vamos agrupar os números aqui, ó. 1 mais 9 menos 16. 1 mais 9 vai dar 10, e 10 menos 16 vai dar menos 6. Então, essa daqui é a nossa equação geral da circunferência dada no problema.
Aí, o que a gente fez de uma forma até tranquila? Transformou uma equação reduzida numa equação geral, fazendo o desenvolvimento daqueles termos ao quadrado. Agora, qual é o objetivo? Como que a gente faz o caminho inverso? Eu dou a equação geral e quero encontrar a equação reduzida. A gente faz isso por um procedimento que é o completamento de quadrados. O que vem a ser completamento de quadrados? Então, a própria palavra já indica, vamos completar um quadrado. Então, vamos observar a partir de um exemplo aqui. Vamos considerar essa equação aqui na forma geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y igual a 23. Olha, a gente poderia escrever menos 23 igual a zero. Então, tem essa equação aqui. Olha para os termos que estão escritos aqui agora. Eu agrupei todos os x aqui no início e agrupei os y do lado de cá. Quando a gente faz um cálculo de a mais b ao quadrado, então qual é a ideia? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Quando é a menos b ao quadrado, a gente tem a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Se a gente olhar para essa fórmula que está aqui, o que a gente tem? Ó, o primeiro termo ao quadrado. Então, x ao quadrado é o primeiro termo. Então, x é o primeiro termo. O que a gente tem depois aqui? Menos 6x. Vamos lembrar que quando a gente expande é o quê? Menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo. O primeiro termo não é o x? Então, a gente tem que pensar o seguinte. 2 vezes qual número que dá 6? Então, vai ser o 3. Então, o que falta para a gente completar? Seria o 3 ao quadrado aqui no final. Então, vamos observar o que a gente tem aqui. A nossa ideia é completar, então, esse quadrado aqui, ó, para depois a gente escrever a equação nessa forma reduzida aqui, tá? Então, olha só, nesse exemplo aqui a gente tinha x ao quadrado mais 2x mais 1. Esse termo aqui veio daqui, ó. Então, a gente resolveu esse quadrado e chegou nessa expressão. O que a gente está fazendo agora? É partir dessa expressão aqui para chegar nessa. Então, o que a gente tinha naquela equação ali? Essa parte e essa parte. O que faltava para a gente? Esse terceiro termo aqui, que é o 1 ao quadrado. Então, lá no nosso exemplo, o que a gente tem? Ó, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse quadrado do segundo é o que está faltando aqui. Aí, beleza, vamos olhar agora para o lado de cá. Mesma coisa, ó, o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo é o que está faltando aqui. Aí, o que acontece? Como a gente tem uma igualdade aqui, qualquer coisa que eu acrescento do lado esquerdo do igual, eu preciso acrescentar do lado direito. Então, se eu vou acrescentar esse quadradinho azul aqui, ó, para formar um quadrado perfeito desse lado, esse termo que eu acrescentar aqui, ele precisa ser acrescentado do lado de cá. A mesma coisa esse vermelhinho aqui, ó. Esse vermelhinho completa o quadrado desses y aqui. Só que se eu acrescentei aqui, a gente acrescenta de lá também. Então, vamos pensar. O termo, que é o segundo que vem dentro do parêntese lá, ele é sempre a metade desse número que aparece escrito aqui, ó. Por que é a metade? Porque a gente não faz quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, eu multipliquei alguma coisa por 2 para chegar em 6. Qual vai ser esse número? O 3. Então, o segundo termo que a gente quer aqui, ele é o 3, né? E 3 ao quadrado vai ser 9. Então, vai ser o 9 aqui. E desse lado, y menos 4y quadrado menos 4y. Então, ó, esse termo menos 4y aqui, ó, ele é o quê? Duas vezes alguém que virou menos 4. Quem é esse alguém? Né? Vai ser o menos 2. Então, menos 2 ao quadrado dá quanto? 4. Esse 9 e esse 4 que a gente colocou aqui, acrescenta do lado de cá.
Então, ó, isso aqui agora a gente sabe que é x menos 3 ao quadrado, e esse termo aqui a gente sabe que é y menos 2 ao quadrado. 23 mais 9 é igual a 32, mais 4, 36. Então, isso aqui é a equação reduzida. Então, a princípio parece complicado, mas não é. É só a gente observar quem é o que falta completar aqui e o que falta completar aqui, acrescenta do lado de cá também e traz para essa expressão reduzida. Então, tranquilo. Então, a partir disso, o que a gente vê? Qual é o centro dessa circunferência? O ponto 3 e o ponto 2. Então, x igual a 3, y igual a 2 é o nosso centro. Qual é o raio? 36 é um valor que está ao quadrado, né? É r ao quadrado. Se 36 é r ao quadrado, quanto é r, então? É a raiz quadrada de 36, que é 6. Vamos olhar agora esse exemplo número 3 aqui. A pergunta é, verifique se esta equação ela é uma circunferência, tá? Agora, para a gente dizer se isso daqui é uma circunferência, vamos tentar transformar isso aqui na forma reduzida. Vamos ao completamento de quadrados. Então, vamos reescrever essa expressão com os x no começo e os y depois, né? Então, ó, x ao quadrado mais 8x e depois y ao quadrado mais 6y. Então, falta alguém aqui para a gente completar e falta alguém aqui para a gente completar. Esses dois termos que a gente está acrescentando dos dois lados, precisa acrescentar junto com o 11 aqui também. Olha, x ao quadrado mais duas vezes alguém que virou 8. Quem vai ser esse alguém? É o número 4, certo? E 4 ao quadrado vai dar 16. Então, o que vai entrar nesse quadradinho vermelho aqui é o número 16. E do lado de cá, y ao quadrado menos duas vezes alguém que virou esse 6 aqui. Quem é? Vai ser o 3, então, né? E 3 ao quadrado vai ser 9. Então, no lugar desse quadradinho azul, a gente vai colocar o número 9. E como a gente acrescentou de cá, a gente acrescenta de cá. Então, este primeiro termo aqui, ó, como que ele fica? X mais 4 ao quadrado. Por que mais 4? Porque é a metade do 8 aqui, né? Ó. E desse lado, y menos 3 ao quadrado. Por que 3? Porque é a metade do 6. Então, desse lado a gente tem o quê? 11 mais 16 é 27, mais 9, 36. Qual é o centro dessa circunferência? O ponto menos 4 em x e o ponto 3 em y. E o raio vai ser igual a 6, né? Porque 6 ao quadrado vai dar 36. Então, essa aqui é uma equação de circunferência. Ó, agora a gente tem esse exemplo aqui, que também é com a mesma ideia, para verificar se essa equação representa uma circunferência. Então, executou o mesmo processo aqui, ó. Vamos agrupar os termos em x no início, depois os termos em y, e vamos fazer o completamento dos quadrados aqui. Completando o quadrado aqui do x, então, ó, a metade do 4 aqui vai ser 2, e 2 ao quadrado é 4. Então, acrescentei o 4 aqui, ó. Aqui no y, aqui, ó, a metade do 10 é 5, e 5 ao quadrado é 25, então foi acrescentado do lado de cá. Este termo aqui, então, vai ser o quê? X menos a metade desse aqui ao quadrado, então x menos 2 ao quadrado. E agora do lado de cá, ó, y mais a metade do 10, que é 5, então y mais 5 ao quadrado. E esses termos aqui agora, ó, os números que foram acrescentados, 4 e 25, acrescentou de cá também, né? Ó. Vamos juntar os termos positivos. 4 mais 25 vai dar 29, positivo. Com 31 negativo, isso é menos 2. Então, esta equação não é uma equação de circunferência. Por quê? O número ao quadrado é sempre positivo. Então, aqui é uma coisa positiva, aqui é uma coisa positiva, e o resultado não tem como ser um valor negativo. Outra forma da gente pensar que é o seguinte, se eu estou falando de um raio, que é um comprimento, não tem como eu ter comprimento negativo. Então, essa equação não é equação de circunferência.